Oi! Você, do século XXI, realmente gosta de tudo rápido, não é? Então, o que você acha de aprender de uma forma rápida e divertida? Confere o vídeo. E aí, tudo maníacos? Tudo bem? Aqui quem fala é o Giovanni e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Tudologia. Antes de tudo, se inscreva, deixe o seu like pra gente chegar nos 200 inscritos e não esqueça de compartilhar, é muito importante. Manda para aquele seu amigo e fala, ó, meu parça aqui tá fazendo um vídeo, esse maluco aqui é muito bom, os vídeos dele são bem legais. Não esquece de compartilhar pra gente chegar a 200 inscritos. É isso, valeu, bora pro vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre 3 livros que eu li, que são de uma mesma coletânea, tá? São bem legais, são bem interessantes, bem rápidos, tá? Uma leitura bem rápida e você aprende muito relacionado à história. História do mundo, história da humanidade, história do ser humano, história da ciência. Tem tudo nessa coletânea. São 3 livros, eu li 3, tá? Mas tem muito mais, eu pretendo comprar os outros. Mas por enquanto eu só li 3 e eu vou apresentar os 3 aqui pra vocês, falar o que eu achei. Eu achei muito bom, inclusive, os 3 livros que eu li dessa coletânea. O primeiro deles, eu vou começar com a história do século XX. É muito legal. Tudo sobre os 100 anos que mudaram a humanidade. Pra quem não sabe, o século XX realmente foi onde a gente teve grandes mudanças que nos levaram ao século XXI, que é o século de maior crescimento da humanidade, de maior tecnologia da história. Então ele trata o século XX, ele retrata o século XX, ele fala de pessoas muito importantes. A gente teve pessoas muito importantes no século XX, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Adolf Hitler, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Várias coisas muito legais elas retratam no livro. Pra quem não sabe, são 2 autoras, tá? São 2 autoras, Nicola Charlton e Meredith McCardle, tá? O livro é bem legal, realmente. Ele pega a linha do tempo em ordem cronológica, tá? Do século XX, do ano de 1901 até chegar agora na criação da ONU, tá? É bem legal, é bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender de uma forma bem rápida. São apenas 200 páginas que o livro apresenta a história do século XX de uma forma bem rápida, bem divertida, que você agrega e que você aprende muito em pouco tempo, tá bom? O outro livro também que eu li é um dos mais interessantes, eu tô colocando em ordem do que eu achei os mais legais, tá? Dos piores para os melhores dos três que eu li. E o segundo livro aqui, na minha opinião, o segundo melhor dentre os 3, é A História do Mundo para Quem Tem Pressa, tá bom? Mais de 5.000 anos de história resumido em 200 páginas, tá? Eu não vou mentir, ele corre muito, ele corta algumas coisas importantes que a gente tem Ela, né, é a autora Emma Marriott, ela corta algumas coisas importantes que a gente tem na linha cronológica, mas ela coloca pontos muito importantes. Ela coloca a ascensão do Império Britânico, ela coloca a queda do Império Britânico como superpotência até chegar. E ela vai contando desde das primeiras civilizações que se tem ideia na história. Então ela pega em linha cronológica desde as primeiras civilizações que a gente teve, Egito, Grécia, etc. As grandes mudanças que tiveram dentro dessas civilizações até hoje. Fica um pouco confuso para quem não entende tão bem história, porque ela separa por continentes, tá? Então você tem que juntar tudo isso. Cada continente em uma época ela vai separando e ela vai desde as primeiras civilizações até a Segunda Guerra Mundial. É bem legal, é bem interessante, você vai gostar. Ela fala da América do Sul, ela fala aqui das civilizações que a gente teve, das evoluções que a gente teve, tá? Você vai gostar, confere A História do Mundo para Quem Tem Pressa, em apenas 200 páginas. Ela retrata muito bem a história do mundo, pula algumas partes, você vai ter que dar uma pesquisadinha depois para ficar conhecedor um pouco mais. Mas o livro é bem legal, tenho certeza que você vai gostar e vai agregar muito para você, tá bom? A autora é a Emma Marriott. E uma dica para você que gosta e quer ler um livro de história: antes de comprar um livro que retrata a história da humanidade, a história do mundo, a história, sempre pesquise se é um historiador que escreveu o livro, tá? Porque quando não é historiador, tá bom, ele pode até ter feito um bom trabalho, mas não confie muito porque ele não estudou de fato, ele não estudou a história. Então ele não, o que ele tem pra falar, entendeu? O que garante que ele não tá mentindo pra você, tá? Até porque formados em história, pessoas formadas em histórias podem mentir com grande facilidade. Então por que alguém não formado poderia? Então eu pesquisei, a Emma Marriott é historiadora, tá bom? Ela é licenciada em História Contemporânea e ela conta um pouquinho da história do mundo em 200 páginas, você vai gostar. Confere, compra o livro, os livros são baratinhos, tá? Dá pra achar, se eu não me engano, ele na Amazon também. Dá pra achar ele digital, sem precisar pagar nada. Mas se você quiser o livro na íntegra, na mão, com páginas, no papel,
Por exemplo, eu não gosto de ler livro no celular, eu prefiro assim. Ele é baratinho, ele é 17, coisa de 17, 20 reais na Amazon, você acha fácil, é só jogar no Google, você acha. Bem legal, confere, interessantíssimo demais. E aí, em primeiro lugar, tá bom? Esse livro pra mim foi o melhor que eu já vi dos três, eu quero depois dos outros, eu vou citar depois o resto dos livros que tem nessa coletânea, mas pra mim o melhor dos três é esse daqui. E também é algo, pra quem não sabe, eu sou estudante de história, iniciei agora, tá? Mas eu sempre tive interesse pela história, sempre li muito. E eu sempre tive uma paixão especial pela história do Brasil, pelo descobrimento, pela evolução dentro do Brasil, o presidencialismo, o império no Brasil, várias mudanças que o país teve, a ditadura, tudo que o Brasil já viveu. Eu sempre fui muito apaixonado pela história do Brasil, sempre pesquisei muito. E quando eu achei esse livro, de fato, A História do Brasil para Quem Tem Pressa, se eu não me engano foi o primeiro livro que eu comprei desses três, ele que fez eu me apaixonar por essa coletânea, tá? Eu acho muito bom esses livros e ele também foi um dos influenciadores que me fez ficar apaixonado por história e me fez estudar história, como eu estou estudando hoje em dia. É A História do Brasil para Quem Tem Pressa, escrito pelo Marcos Costa, tá bom? Que eu pesquisei, é historiador, tá? Ele é mestre e doutor em história social, então ele retrata muito bem as relações sociais do Brasil. História do mundo para quem tem pressa, dos bastidores do descobrimento até a crise de 2015, tá? Ele para em 2015, ele não vai adiante, até porque ele escreveu nessa época, então não tem como ele saber o futuro. Ele retrata muito bem desde do porquê os portugueses chegaram aqui, do como os portugueses chegaram aqui, como eles exploraram as nossas terras, como eles exploraram os indígenas, da escravização, da abolição da escravização, e ele faz em linha cronológica perfeitamente, desde Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca, até Dilma Rousseff em 2015, ele faz essa corrida, não é tão corrido, ele realmente fala de coisas muito importantes, da ascensão dos cafeicultores no Brasil, da República Café com Leite, de JK. Ele traz muito também o real, a criação do real, que foi o que mudou o patamar do Brasil no século XXI. Então, ele não é tão corrido quanto a história do mundo para quem tem pressa. Ele retrata melhor. Mas, para você que não tem conhecimento nenhum sobre a história do Brasil, não sabe nada sobre a história do Brasil, eu te indico a ler esse livro para ficar sabendo de alguma coisa, aprender em 200 páginas, que não é tanto para um livro, na minha opinião, de uma forma bem divertida e bem legal. Aí você que é fissurado por imagens e etc, me pergunta, Giovanni, mas não tem imagem? Tem imagem sim, tá? O livro tem imagens, todos esses livros têm imagens, não são em todas as páginas, tá? Mas ele tem algumas imagens, tem até mapas antigos no livro, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar, o livro é bem legal. A História do Brasil para quem tem pressa. Depois eu vou lançar um vídeo explicando um pouco sobre a história do Brasil, pelo que eu estudei, tá? Eu não sou formado, ok? Mas eu estudei muito, eu pesquisei muito e eu sempre vou falar. Se eu estiver errado, me corrijam, eu vou pesquisar, eu vou ver se eu de fato estiver errado, vou pedir desculpas e vou corrigir meu erro. Mas confira o livro é bem legal, feito por um historiador. Sempre pesquise se é de historiador quando o livro retrata a história de algo, tá bom? Para você que gosta de história, essa coletânea tem inúmeros livros desses para quem tem pressa, tá bom? Eu vou falar algum deles para vocês. Acho que tem até mais, mas eu vou falar alguns. Tem a História da Mitologia, para quem tem pressa, do Olho do Horus ao Minotauro. É só jogar a História para quem tem pressa. Você joga no Google, aparece todos eles, coisa de 17, 20, 24 reais. O livro, tá? Não é tão caro. Tem a História do Futebol, para quem tem pressa. Para você que odeia ler, mas é apaixonado por futebol, tá aí uma boa oportunidade. Tá aí uma boa oportunidade para entrar no mundo da leitura. Por que não através do futebol, que muita gente ama no Brasil? Eu tenho certeza que você vai gostar. Do apito inicial ao grito de campeão. Eu tenho certeza que vai te agradar o livro. Eu ainda tenho intenção de comprar todos os outros da coletânea, tá? Porque os primeiros 3 que eu comprei causaram uma ótima impressão. Eu não posso falar se são bons ou ruins os outros da coletânea, porque eu não li, eu apenas pesquisei por cima. Mas se você tiver interesse por alguns desses títulos, pesquise. O outro é a História do Universo, para quem tem pressa, do Big Bang às mais recentes descobertas da astronomia. Para você aí que curte o universo, a criação do universo, eles contam de uma forma científica como foi a criação do mundo até os últimos avanços da astronomia. Quem gosta desse negócio de universo, astronomia, etc. Eu, por exemplo, sou apaixonado por isso também. Com certeza esse livro é o próximo na minha lista de compra. A História do Universo para quem tem pressa.
Todos eles são em 200 páginas, tá? Nenhum passa disso, nenhum vai além. Todos em 200 páginas. O outro é a História do Cinema, para quem tem pressa, dos irmãos Lumière. Para quem não sabe, os irmãos Lumière são quem inventaram o cinema, tá? Ao século 21. Em 200 páginas também, para quem curte o cinema, para quem quer saber a evolução da história do cinema também. Eu indico e sempre pesquisem antes se é de um historiador, o livro, tá bom? Se é de um historiador, de um cientista, do tema que você tá falando, sempre pesquise se é de alguém formado nessa área. Tá, beleza? O outro é História da Ciência para quem tem pressa, de Galileu a Stephen Hawking. Ele pega desde Galileu Galilei, um grande cientista da antiguidade, até hoje, até os tempos mais atuais de Stephen Hawking, que morreu há pouco tempo, um dos maiores gênios do século XX e século XXI, tá? Ele faz essa... Ele ou ela, não sei se é ator, esse daqui eu ainda não pesquisei, tá? O autor, mas quem escreveu o livro faz essa linha cronológica. Eu também tenho interesse de comprar A História da Ciência para quem tem pressa. E o último aqui, não menos importante, a História da Astrologia para quem tem pressa, tá bom? Para quem não sabe, a astrologia não é uma ciência, tá? Mas tem muita gente que é apaixonado por astrologia, gosta de conferir, gosta de saber algo relacionado à astrologia. Eu não sou um romântico, um apaixonado por astrologia, eu não acredito em astrologia, tá? Pra mim não é uma ciência comprovada, então eu não corro atrás, eu não fico conhecendo sobre. Mas eu não tenho nada contra quem gosta, quem acha que a astrologia funciona, até porque algumas coisas batem com o meu signo. Pra quem não sabe, eu sou capricorniano. Então, de boa, se você gosta de astrologia, tá aqui um livro em 200 páginas que eu tenho certeza, eu acho que você vai curtir, tá bom? A História da Astrologia pra quem tem pressa, das tábuas de argila há 4.000 anos aos aplicativos, tá bom? Hoje tem até aplicativo aí, eu já baixei. Teve uma época minha que eu baixei também pra impressionar uma menina. Mas isso não vem ao caso, isso é história pra outro vídeo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A História para quem tem pressa tem uma coletânea gigantesca. Eu espero que vocês tenham gostado dos livros que eu indiquei, tá bom? E é isso, pessoal. Pesquisem no Google, vocês acham de uma forma bem fácil o livro. Como eu disse, é coisa de 17, 20 reais. Eu acho que tem ele até gratuito para baixar. Porém, eu prefiro ele na íntegra, em papel. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixa o seu like, compartilhe para aquele seu amigo historiador que gosta de saber de história, que gosta de astrologia, astronomia, ciência, do mundo, do Brasil, de tudo relacionado à história. Mande pra ele, compartilhe o vídeo pra chegar a 200 inscritos, deixe o seu like, que é muito importante pro YouTube saber que você gostou e que ele deve indicar meu vídeo pra outras pessoas. É isso, pessoal, não esqueça de comentar, porque eu gosto quando vocês comentam. Valeu!